Oi, oi, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Lúcia Vilalba e você está no canal Fermentação Natural é Tudo de Bom. E como é, não é mesmo? E hoje a gente vai aprender uma receitinha maravilhosa que o pessoal tem me pedido bastante, que é uma receita de massa para salgados. Gente, essa receita aqui é uma receita super fácil e super econômica, perfeita para fazer pãezinhos recheados e qualquer tipo de salgado. Pode fazer esfirra, trouxinha de frango, um quadradinho italiano, enfim, o salgado que você quiser, porque essa massa aqui é sensacional. Então, quer aprender ela comigo? Então vamos fazer um combinado, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. É só clicar aí no inscrever-se, tá certo? E é claro, já dá aquele like também, porque ajuda bastante no crescimento do canal. E se você gostar do nosso conteúdo, já compartilha com seus amigos também, para que eles também possam aproveitar aqui esse conteúdo e ter uma vida mais saudável com a nossa fermentação natural. Também, né, quem sabe, ganhar uma rendinha extra. Porque, olha, isso aqui vende igual água, o pessoal ama. Então, vamos parar com a enrolação? Bora lá pro vídeo. Aqui no canal já tem uma receita, né? Quem quiser dar uma olhadinha, uma receita base maravilhosa, super versátil. Você pode estar fazendo salgado, pão recheado, pizza. Aí usar a imaginação, qualquer tipo de salgado, é uma super versátil. E agora essa aqui, gente, é diferente, tá? Então, mas eu já vi a sua receita. Não, essa aqui é outra receita, tá? Então é uma receita nova, que eu adaptei ela, tá bom? Que essa receita, na verdade, é uma receita da minha irmã, só que ela usa fermento biológico e eu adaptei pro nosso fermento natural. E assim, eu recomendo super essa daqui, gente. Por quê? Porque essa é uma receita que eu percebi que ela cresce bem mais rápido. O desenvolvimento dos nossos... É o pão recheado ou salgado, né? É bem mais rápido. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós vamos rechear, né? Esse salgado, esse pão recheado. E os ingredientes são perecíveis. Então o crescimento rápido auxilia muito. Então é questão de 1 ou 2 horas você tá assando ali a sua receita. Então eu gostei muito desse ponto aqui, dessa receitinha aqui, tá? Então eu vou passar ela agora pra vocês, né? Vamos parar com as enrolações e bora pra receita. Muito bem. Então essa receita que eu vou estar passando aqui, gente, ela é para 3 pães recheados. Salgado, eu vou ser bem sincera, eu não sei quantos vai render, porque eu não faço geralmente salgado, eu faço mais os pães recheados. Mas assim, se rende 3 pães, eu acredito que vai render aí uns 20 salgados tamanho grande, tá bom? Mas só fazendo para ter certeza. Então eu vou começar com 600 ml de fermento. Então mesmo você que tem a muda de 500 ml, o que acontece? Sempre que você reforma, rende mais que 500 ml. Então aquele que sobrou é o que você vai usar, tá? Então 600 ml aqui. E eu não vou pôr açúcar nessa receita. Sempre as minhas esponjinhas eu coloco o açúcar, né? Já coloco aqui na esponja o açúcar. Essa receita não vai, tá? Então esse fermento eu acabei de reformar e a gente utiliza o açúcar na hora da reforma, tá? Então ele já tem o açúcar aqui da reforma e não precisa de mais. Esse é um ponto interessante, por isso que cresce mais rápido, tá? Então um dos fatos é por não conter muito açúcar. O açúcar, ele ajuda no desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele acaba atrapalhando um pouquinho porque ele é pesado, tá? Então o fato de não ter muito açúcar ajuda o nosso pãozinho a crescer mais rápido. Então não vai açúcar na receita, nem agora e nem depois, tá? Não precisa. Então a gente vai só colocar farinha. Gente, eu coloco no olho mesmo. Mas quem aí não tem muita prática, vai colocando de pouco a pouco. Coloca primeiro 5 colheres de sopa bem cheia. Ah, não deu a textura que eu quero? Coloca mais 5, né? Então vai assim devagarzinho. Ah, não, ainda não tá legal. Coloca uma, tá? Devagarzinho pra não perder a textura. Já vou mostrar aqui pra vocês a textura dessa esponjinha, tá? Eu não deixo ela muito firme, tá bom, gente? Essa esponjinha, ela não precisa ser muito firme. Por quê? Porque esse pão não vai muitos ingredientes depois. Então a gente não vai adicionar mais muita coisa. Então se eu deixar ela muito firme, eu vou atrapalhar depois na hora de eu acrescentar os demais ingredientes, tá? Então ela é uma esponjinha mais molinha mesmo. Ó. Tá vendo? Bem molinha. Então eu peguei uma colher aqui, olha, como que é a textura, ó. Mais pra molinha mesmo, tá? Então agora, como sempre, a gente vai pegar uma tampa e vai vedar aqui, né? Se você tá usando uma vasilha que não tem tampa, coloca um plástico filme, coloca dentro de um saco limpinho, daqueles sacos de fardo, dentro de uma sacolinha. Ou simplesmente um pano de prato limpinho e tampe, tá? Mas é muito importante deixar tampado, porque uma, pra não cair nada de sujeirinha, né? E outra, porque você tampar ajuda a reter a fermentação aqui. Então o ideal é tampa ou um plástico, tá? Pano de prato, último caso. O ideal é a tampa ou algum plástico, porque ele mantém o calor aqui e ajuda na fermentação, tá bom? Então eu tô fazendo isso aqui agora à noite, tá? Eu vou deixar aqui durante a noite a minha esponja e de manhã cedo eu prossigo com a minha receita. Então vamos aguardar.
Muito bem, pessoal, então já amanheceu, então nossa esponja já descansou bastante. Até passou um pouquinho da hora que deu tá mexendo com ela, mas vamos lá. Então tá aqui, olha, eu vou virar a câmera aqui pra vocês visualizarem bem como que fica. Estão vendo? Olha só como que ela tá cheia de bolhas, bem esponjosa mesmo. Esse é o ponto ideal, tá? Por isso que a gente sempre faz esse processo, tá? Da esponja descansar a noite toda, tá? Ou se for assim, você quer fazer no mesmo dia, é bom um dia que seja bem calor, pra dentro de umas 5 horas mais ou menos ela já vai estar nesse ponto aqui. Aí você já faz a receitinha e já modela, tá? Porque a gente não vai deixar a massa descansar. Então a gente deixa a esponja crescer bem, vai criar bastante fermentação aqui. Aí a gente faz a receitinha e já modela, não precisa deixar a massa descansando, certo? Então vou dar aquela misturadinha aqui na minha esponja. Né? Só pra gente conseguir misturar melhor os ingredientes. E vamos adicionar os nossos ingredientes. Gente, essa receita é super econômica. Então aqui, olha, agora só vai 2 ovos, tá? Que vai ajudar a trazer bastante maciez e sabor para nossa receita. Vamos estar colocando o óleo. Vamos colocar aqui 120 ml de óleo. Misturando sempre muito bem a cada ingrediente. E o sal. E só isso. Vamos colocar uma colher de sopa rasa de sal, tá? E agora a gente só vai acrescentar a farinha até o ponto. Essa receita, gente, um detalhe muito importante é que a gente não vai deixar essa massa firme, tá? Então ela não amassa. Se, por exemplo, eu não vou cilindrar, eu tenho que esticar ela no rolo. Não tenho rolo, uma garrafa de vidro, tá? Se você tiver à disposição aí. Mas eu não utilizo o cilindro, porque eu tenho que deixar ela mais maleável, mais molinha. Porque esse é outro ponto que vai ajudar ela a crescer mais rápido, igual eu tinha falado anteriormente pra vocês, né? Eu tenho uns truques aí, né, que são motivo dessa massa crescer mais rápido. Então, o que que acontece? Não vai muito açúcar, então não pesa, né? Ela é uma massa mais leve. Não tem muitos ingredientes, então não tem nem muita coisa pra fermentar, pra causar reação. Então ajuda a ser mais rápido. Quanto mais ingrediente tiver na sua receita, mais demora de crescer. Aqui, como vocês viram, são pouquíssimos ingredientes, né, diferentes. E o outro ponto, né, é que a gente deixa ela mais molinha mesmo. Então, isso também ajuda a desenvolver mais ligeiro, porque ela fica uma massa bem leve, bem maleável, tá bom? Então ela vai desenvolver super rápido. Então eu vou colocando a farinha aqui, até dar o ponto aqui de começar a sovar com a mão. Eu vou mostrar pra vocês a textura que tem que ficar. Gente, eu nunca falo, é tonto de trigo e tal. Por quê? Porque o trigo depende da marca que você tá usando. Não tem jeito, tá? Tem uns que são mais úmidos, outros que são mais secos, tá? Às vezes você usa um ovo mais grandão, às vezes você usa um menorzinho. Então não tem como saber. Até mesmo se você for utilizar ovo, tem uns ovos, não sei da região de vocês, mas aqui às vezes vem uns que parece que é mini ovo. Bem pequenininho mesmo. Naquelas pode estar colocando 3, tá? Esses que eu usei aqui são aqueles comunzinho que a gente acha, né? Mas se for muito pequenininho que você acha aí na sua região, tá? Coloca 3. Então, misturei aqui. Tá chegando num ponto aqui que eu posso tomar com a mão. Então aqui eu já vou colocar aqui na mesa, pra vocês também estarem visualizando, né? Como que tá ficando essa massa. Então, olha, aqui ela tá bem molinha ainda, aqui ainda eu vou colocar mais farinha. Bem molinha, bem grudenta. Então eu vou colocando a farinha aos poucos pra mim não perder a textura que eu quero. Eu vou deixar ela assim mesmo, ela vai ainda ficar com essa textura bem maleável. Muito bem. Então, tá no ponto, gente. Qual que é o ponto dessa massa? Olha. Reparem bem que ela é uma massa, olha. Estica bastante, tá? A textura dela é bem molinha mesmo, ó. Tá? Ó, bem molinha. Se eu ficar enfiando a mão assim demais, ó, eu vou
Pra grudar a massa na minha mão. Por quê? Porque por dentro ela vai ter que estar bem úmida, tá bom? Por dentro ela tá bem úmida ainda. Vou pegar uma farinhazinha aqui, ó. Só pra colocar aqui por fora, pra manter ela mais sequinha, pra eu conseguir esticar. E pronto. Então essa é a textura, ó. Tá bom? É uma massa que vocês vão deixar bem maleável mesmo. Por isso que é uma massa que não tem como ir no cilindro. Porque se você colocar ela no cilindro pra esticar, vai grudar todo no seu cilindro, tá bom? Então eu vou pesar. Eu gosto sempre de estar pesando as minhas massas pra dividir certinho. Então aqui deu 1,9 kg. Eu gosto de usar 600 gramas de massa, tá? Então vai sobrar até um pouquinho de massa aqui. Então como que a gente vai fazer aqui agora pra enrolar o nosso pãozinho? Hoje eu vou estar ensinando só o pão, tá? Aí no próximo vídeo eu vou fazer usando essa mesma massa aqui, essa mesma receita. Vou ensinar modelagem de salgados pra vocês, tá bom? Mas hoje só o pão. Então, enfarinho, pra não grudar. Vou pegar o rolo, olha que lindo meu rolo cor-de-rosa. E vou esticar essa massa como um quadrado, tá? Vou tentar deixar mais quadradinho. Gente, não tem rolo. Eu uso uma garrafa, tá? Pode ser uma garrafa de cerveja, lava bem, tá bom? Garrafa de cachaça mesmo, né? Mas não deixem de fazer, tá? E eu não aconselho deixar muito firme pra esticar no cilindro, porque o resultado não vai ser o mesmo, tá bom? Então, olha, estiquei aqui. Deixa eu colocar mais pra cá, pra vocês verem melhor. Estiquei aqui. Vou pegar o meu recheio. Então o recheio aqui vai ser a imaginação de vocês. Vocês podem estar recheando com frango catupiry, que fica muito bom. Pode estar recheando com calabresa, com catupiry também fica muito bom. No meu caso, eu vou fazer o recheio de pizza. Presunto, mussarela e orégano. Poderia colocar o catupiry também, não vou estar colocando só porque eu não tenho aqui, mas eu super recomendo colocar porque vai deixar mais cremoso, tá? Então eu faço sempre esse, porque esse é o que mais sai aqui. É o que faz sucesso. Então aqui, gente, qual que é a proporção que eu uso? Porque vocês sabem que tá super caro, né? Esse pãozinho aqui é um pãozinho que vocês têm que saber que se for fazer, não vai ser barato. Principalmente esse recheio aqui. Então eu uso a seguinte proporção. Eu gosto de colocar 250 gramas de recheio. Então 100 gramas é de mussarela, 150 do presunto, tá? Porque o presunto tá mais barato que a mussarela, né, gente? E outra dica, sempre comprar, gente, se for fazer pra vender, opte por comprar a barra, né? Porque acaba saindo mais barato aqui mesmo, a barra do presunto. Paguei R$24,90 no quilo. Tem 80 e poucos reais uma barra. Se eu for comprar fracionada, eu pago 38, 39, olha a diferença, no quilo. A mussarela piorou. Paguei R$37,90 no quilo, saiu 100 e pouco uma barra. Se eu for comprar ela fracionada, eu não acho por menos de R$49,90. Então, olha o absurdo que tá muito caro, né, gente? Derivado de leite tá bem caro. Então, assim, procura comprar barra, tá? Porque vai sair algo caro. Aqui eu tô vendendo por R$30 cada pão desse. Então, depende aí do seu gasto da sua região. Então, por isso que eu falo. Procura comprar barra, porque vai sair mais barato. Então, você vai economizar, vai conseguir oferecer um produto mais em conta pro teu cliente, ter um lucro, tá bom? E usa esse truquezinho. Sempre mais presunto, tá? Então, vamos lá. Então, novamente, eu vou pesar. Aqui eu já deixei certinho aqui a medida dos três. Então, eu vou pesar aqui a porçãozinha de 250 gramas de cada um. Eu vou pesar aqui 250 gramas. Pronto, 250. E como que a gente vai modelar de um jeito, gente, que vai ter recheio em todo o teu pão? Porque é horrível quando você comprar algo que é recheado e só tem recheio no meio, não é verdade? Então, a gente faz de um jeitinho que vai ter em todo o nosso pãozinho. Então, bora lá conferir. Eu vou pegar e colocar aqui na lateralzinha, ó. Vou medir aqui uns 2 dedinhos assim, ó. Tá? Porque não vai ter. Depois a gente corta ainda essa pontinha aqui. Que é pra não sair tudo pra fora. Vou colocar o meu orégano. Poderia colocar direto aqui aqui também, tá? Mas eu vou colocar aqui em cima um pouquinho. E olha, você vai pegar. Vai vir por cima com um pedaço da massa ali. E você vai apertar essa massa aqui no cantinho, tá? Rente aqui aonde tá o teu recheio, ó. Isso aqui vai ajudar a não estourar tudo, sair recheio tudo quanto é lado na hora que tiver assando. Agora de novo. Pego mais um pouco. E eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou vir aqui com a minha massa. E eu vou aqui, ó, o cantinho sempre dar aquela apertadinha assim, ó.
pra firmar o meu recheio. E agora a nossa última porção. Então assim, gente, eu vou garantir que tenha recheio em todo o meu pãozinho. Conforme a pessoa cortar, ela vai ter camadas ali de recheio, não vai ter recheio só no meio. Então assim, você deixa o seu cliente mais feliz. E novamente, ó. Pronto. Aqui, ó, fecha bem aqui. E essa parte sempre vai ficar na parte de baixo da nossa forma, tá? Essa aqui. Essa pontinha que eu falei pra vocês, os 2 dedinhos, gente, a gente corta. Porque, como eu falei, eu quero que o meu cliente ele veja recheio do começo ao final. Então essa partinha eu vou cortar. Então, ó, super simples. Ele fica bem firminho, fica top. Como que eu sei tem até onde tá meu recheio? Porque a gente mede, porque quando a gente pega aqui, a gente sente que só tem massa, tá? Então eu corto essa pasta aqui, essa parte que eu vejo que só tem massa, ó. Ficou certinho aqui, ó, já tem um recheinho. Eu fecho bem aqui, tá? Esse pedacinho aqui, pra esse recheio sair pra fora. E aqui a mesma coisa. E fecho aqui. Vou fazer meus cortezinhos aqui. Outra dica muito importante. Forma, gente. Procura usar uma assadeirinha mais alta assim, igual essa aqui, tá? Bem alta. Por quê? Porque mesmo que você faça assim, igual eu ensinei aqui, enrola certinho, firmezinho, pode acontecer de dar uma estourada por conta ali, né, que vai ferver, né? Tem líquido no nosso queijinho, né? Então ele dá uma fervidinha e estoura a massa. Então, assim, se tiver uma forminha baixa, a tendência é vazar tudo pra fora. Agora, se você tem uma forma alta, ela segura, tá? Ela prensa esse recheio que vai vazar. Então, não vaza tanto, você não vai perder recheio, tá bom? Então, procura uma assadeirinha sempre mais alta. Eu tenho só 2 altas assim. Tenho essa aqui que não é tão, ela é 5 centímetros. Essa aqui é 10, essa é 5. Mas essa de 5 já ajuda bastante, tá certo? Então, eu vou colocar aqui. Gente, a assadeira tá com desmoldante caseiro. Esse desmoldante é maravilhoso. Tem receita dele aqui no canal, já ensinei. É top, eu uso pra tudo. Eu uso pra pão, uso pros bolos e assim, é perfeito. Vocês vão ver na hora que eu for aqui desenformar. Gente, fica perfeita, a forma limpinha, super fácil, tá bom? Então, desmoldante caseiro, receitinha aqui no canal, vê aí. Coloquei o meu pão aqui. Outra dica importante se você for fazer receitas que vão a mussarela ou um queijo, tá? Sempre faça isso. Dê pequenos cortes na tua massa. Por quê? Porque esses pequenos cortes, como eu falei, ela vai ferver, não é? O queijinho vai soltar um líquido. Então, o vapor desse líquido, ele vai sair por esses cortezinhos. Isso vai evitar da massa estourar, tá? Então, eu sempre faço assim, ó. Tá vendo? 3 cortezinhos. Tá? Pode fazer um furinho, como vocês quiserem. O importante é ter os cortezinhos assim, ó. Cortar a massa num ponto que você consiga ali, tá vendo? Ó, ver o recheinho. Porque a hora que começar a ferver aqui dentro, o vapor sobe e não estoura a tua massa, beleza? Então eu vou seguir para os nossos outros 2. Bom, gente, então modelei os 3 aqui, tá? E aquela massinha que eu fui cortando as beiradinhas juntei com o que tinha sobrado, rendeu aqui 535 gramas de massa de novo, então dá mais um pãozinho. Então vou ralar ali rapidinho, mais um pouquinho de presunto e mussarela e vou modelar ele também. Então, olha, rendeu 4 pãezinhos pra gente. Então, gente, vocês viram como que é uma receita maravilhosa, super fácil e prática de fazer, né? São poucos ingredientes pra nossa massa, o que vai ajudar no custo ser mais baixo, né? Porque a gente não... se a gente encarecer muita massa, fica muito caro, porque os recheios já estão um absurdo, né, gente? Então essa massa é bem baratinha de fazer. E ela é maravilhosa, né? Como eu disse anteriormente, tem outra receita aqui no canal de massa de salgado. Mas essa aqui, gente, é top de linha. Eu amei essa aqui, eu recomendo essa aqui, tá? Por ela ser mais econômica e por ela ser mais rápida. Então rendeu 4 pães no final pra gente. E o que acontece agora, gente? Como eu disse, essa receita é uma receita que cresce rápido. Então, mas ainda assim é fermento natural, né? Então, assim, a média de 1 a 2 horinhas, tempo calor, tá certo? Então, mais ou menos aí umas 2 horas ela vai estar no ponto. Ela é uma massa que, logicamente, ela não vai dobrar e inchar igual um pão normal, né? Por quê? Porque tem recheio, tem peso aqui dentro. Então, essa massa ela não vai ficar super crescidona igual um pão convencional, né? Mas ela vai crescer. Então, aqui, um pão, né, normal, sem recheio, ele ficaria alto aqui em cima, né? Esse aqui ele vai ficar rente. Então, quando você vê, tá, que ele tá rente aqui, ó, tá? Ficou rente aqui,
ele tá no ponto, tá bom? E você vai notar que aqui, ó, agora, eu aperto, eu sinto bem o recheio ainda. Quando ele tiver crescido, eu vou apertar e eu vou sentir a massa bem macia, bem maleável. Vou sentir a massa vai estar bem fofinha. Então esse é o ponto de assar, tá bom? Mas eu vou deixar crescendo aqui e já venho mostrar pra vocês como que ela fica no ponto de assar. E já explico como que a gente vai fazer também um outro truque importante, pra deixar esses pães super douradinhos, bem apetitosos e maravilhosos. Então agora, vou cobrir aqui com um paninho e vou deixar aqui descansar umas 2 horinhas. Muito bem, pessoal, então aqui já cresceu meus pãezinhos, como eu disse pra vocês, coisinha de 1 a 2 horas. Então o meu foi 1 hora e pouquinho, não chegou nem a 2 horas e já tá no ponto perfeito. Então vou mostrar aqui pra vocês, olha. Como eu falei, ela vai crescer no ponto que ela vai ficar rente aqui, ó, com a lateral. Vocês estão vendo que ela tá bem alta já? Ela já tá quase rente aqui, aqui já ficou certo. Passou um pouquinho até, tá? Isso aqui também, ó. Então é isso aqui. A maior, né, a assadeira maior, ela chega aqui pelo meio, tá? Então tá ótimo, é esse ponto mesmo. A massa, olha só como que é a textura. Estão vendo? Bem fofinha, bem macia. Vou pegar essa outra aqui, vai ser mais fácil pra vocês visualizar, ó. Como que afunda o dedo. Eu não consigo sentir mais o recheio aqui, porque ela já tá bem fofinha. Então esse é o ponto. Não adianta deixar querer assim, ah, vou deixar crescer mais e tal, porque não vai ficar legal, porque ele vai murchar por conta do recheio, tá? Então é desse jeitinho mesmo que você vai levar pra assar. Então eu vou levar pra assar a 180 graus, tá bom? E já vou ensinar pra vocês aqui a misturinha. Só que a misturinha, gente, nós não vamos utilizar agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar pra assar, vamos deixar ele uns 30 minutinhos, tá? Pra essa massa ficar firme, tá bom? Porque se eu colocar uma misturinha aqui agora, o que vai acontecer? 2 coisas. Ele vai ficar bem dourado por cima, só que por baixo ele ainda não vai estar bem assado, tá? Então, pra você ter ele bem assadinho, ele vai ficar com o aspecto por cima queimado e por baixo bem assado, então não vai ficar legal. Ou vai ficar por cima bem douradinho e por baixo cru, tá bom? Não dá certo. E outra coisa que eu não gosto também de estar colocando a misturinha agora é pelo seguinte, porque pode murchar, tá? Então, se você pincelar, como vocês viram, ela é uma massa que ela é mais mole do que o normal. Então, ela pode acabar murchando aqui os nossos pãozinhos, eles vão ficar com um aspecto enrugadinho, não vai ficar legal, tá bom? Então, vamos colocar agora 180 graus, meia horinha. Ele vai ficar vital, já vou mostrar pra vocês e a gente vem e passa a nossa misturinha. Então, vamos pra misturinha. Então, a misturinha eu vou colocar uma gema de ovo, tá? Uma gema. Vou estar colocando aqui 2 colheres de sopa de água. E vou colocar também 1 colher de sopa de óleo. E eu vou misturar. Tá com um pincelzinho que eu vou pincelar depois os meus pãezinhos. Então essa é a misturinha, pronto. Quando a gente colocar, né, a gente vai deixar mais um tempo os pãozinhos lá no forno assando. Vocês vão ver como que vai ficar uma corzinha linda, maravilhosa. E assim, gente, não é obrigado você usar essa misturinha, né? Então assim, se você fala assim, ah, mas eu gosto de colocar uma margarina por cima, tudo bem. Ele não vai ficar tão dourado, né? Mas assim, vai ficar bom também, vai ficar macio por cima. Às vezes você gosta de usar o café, né? O café pronto. Pode passar, tem gente que gosta também, que ele dá um aspecto mais moreno, né? O café, geralmente, eu gosto de estar misturando, em vez da água, eu coloco o café. Aí dá super certo, ele fica bem douradinho, dourado, bem bonito também, tá? Mas não é sempre, porque a gente tem aqui em casa que é muito difícil tomar café. Então, geralmente, eu faço assim com água mesmo. Então, assim, fica a seu critério. Mas coloca, né? Eu acho bem legal, assim, você colocar aqui uma misturinha por cima dos pãezinhos, porque ele vai dar uma cor maravilhosa. Mas se você não quiser, não é obrigado, beleza? Então, vou aguardar ali, né? Meus pães ficarem na textura correta, já volto pra mostrar pra vocês. E a gente passa a nossa misturinha. Muito bem, então aqui, ó, essa textura que tem que estar o pãozinho, ó. Estão vendo que ele tá mais firme, ó? Então, essa textura que a gente vai passar a nossa misturinha. Então, aqui a gente vai passar a nossa misturinha. Porque aqui, ó, não tem perigo mais dela murchar, né? E não tem também o problema de, às vezes, dourar aqui em cima e embaixo ainda tá cru. Então, vamos passar aqui a misturinha. E também vamos já jogar aqui, olha, salpicar um oréganozinho, tá? É opcional. Eu gosto de salpicar o orégano. Vocês podem colocar rodelinhas de tomate, né? Fica aí no critério de vocês. Vou jogar o orégano aqui, que dele já ajuda a dar uma grudadinha, né? E vamos voltar agora pro forno até ele assar.
Muito bem, gente. Então, olha só que beleza. Já estão prontinhos os nossos pãezinhos. Super douradinhos, igual eu falei pra vocês. Olha que cor maravilhosa que fica. E fica assadinho, olha, por completo, tá? Olha a textura. Olha a maciez desse pão, gente. Fofíssimo. Olha, deu uma murchadinha, tá? Como vocês veem. Isso é normal, acontece, tá? Por conta do recheio, tá bom? Então ele desenvolve, né? E às vezes no forno, né? Ele acaba dando essa murchadinha por causa do recheio, tá certo? Por causa que ele não fica massa grudadinha certinho. Mas não tem problema. Essa maciez, ela mantém, fica maciozinho, fofinho, gostoso do mesmo jeito, tá? Por isso que é importante enrolar bem forte, assim, apertar bem as beiradinhas, pra não deixar que fique muito ar, né? Entre a massa e o recheio, pra não acontecer de murchar, assim, um pouquinho igual aconteceu com o meu. Mas não é problema, não vai atrapalhar em nada, tá certo? Então, olha só, super fofinho. Vou tirar, deixei uma forma aqui pra me tirar pra vocês. Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Como que solta super fácil, gente, com o desmoldante caseiro. Então, esse aqui, ele deu até uma fugidinha aqui, olha. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai desgrudar os lados aqui. Né, porque os lados não tem desmoldante, então ele gruda. Vou soltar bem essa lateral onde vazou um pouquinho de recheio. A gente dá uma chacoalhadinha e vira aqui. Pronto, olha, forminha limpa, saiu super facinho. Super fácil, né? Então essa aqui, olha, a receita tá aqui no canal, de moldante caseiro. Vamos cortar um, deixa eu ver, vou cortar esse daqui. Pra vocês verem como que é por dentro, gente. Vou cortar aqui a beiradinha pra vocês verem, como eu disse pra vocês, que tem recheio desde o início, olha. Lógico que no comecinho é menos recheio, olha a textura. Mas tem recheio do começo ao final. E o meio, que é top. Olha só, gente, super recheado. Vê por que eu gosto de colocar assim camadinhas no recheio? Porque, ó, cada dobrinha, olha, vocês veem que tem recheio. Muito bem, né? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês façam aí na casa de vocês, pra família de vocês, pra vender, que vocês acharem melhor, né? Então, bem, a gente tá no final do ano, o pessoal quer receita de panetone. Ano passado, postei uma receita aqui pra vocês, tá? E esse ano eu vou passar outra receitinha pra vocês, maravilhosa também. E eu fiquei devendo, né, antes, o chocotone trufado. Então podem ficar tranquilos que eu vou fazer o chocotone trufado, sem falta dessa vez. Fazer um bem caprichado, bem saboroso, que vocês vão amar. Aí pra fazer pra família de vocês, pra presentear, ou mesmo pra vender, tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada a atenção de vocês até aqui. E, claro, não esquecendo, né? Você ainda não é inscrito no canal? Gostou do conteúdo? Gostou da receitinha? Então já se inscreve, tá bom? E também, é claro, já curte aí os nossos vídeos, tá bom? Já compartilha com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, tá certo? E você que já é inscrito aí no canal, não deixe de dar aquele like e de compartilhar o conteúdo com seus amigos também, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigada, companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.